Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. A festa de Corpus Christi ressalta a importância e o significado da Eucaristia. Em Salvador, esta festa tem mais destaque ainda pela importância histórica, por ter sido a primeira manifestação pública da fé católica após a fundação da cidade, como bem nos explica o padre Jurandir Dantas. Ainda no programa você vai ver as discussões do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Salvador sobre a redução da maioridade penal e a contagem regressiva dos jovens para a Jornada Mundial da Juventude. O Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador também entrou no debate sobre a redução da maioridade penal. Representantes de escolas e instituições estiveram reunidos nesta semana junto com o Fórum para se posicionar sobre a questão. O encontro reuniu representantes de 7 entidades que trabalham com crianças, jovens e adolescentes para discutir as implicações da redução da maioridade penal. Foi um momento de avaliar como garantir os direitos e, ao mesmo tempo, fazer valer as penalidades da lei. Depoimentos e vídeos movimentaram o debate, que foi enriquecido com a Carta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sobre a redução da maioridade penal. No documento, a CNBB reafirma que acredita na capacidade de regeneração do adolescente quando favorecido em seus direitos básicos e pelas oportunidades de formação integral nos valores que dignificam o ser humano. O evento foi animado pelo Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador, que trabalha para que a sociedade civil participe e acompanhe das políticas públicas para as crianças e os adolescentes. Está se mobilizando, na verdade, para trazer para o debate público uma contraposição. Então, ao invés de revitimizar esses adolescentes, a gente precisa trazer para a discussão da opinião pública, para a família, para a sociedade, para o Estado, e que esses adolescentes já foram vitimizados pela ausência dos direitos. Então, não é justo que eles agora sejam revitimizados. Esta semana, os católicos de todo o mundo celebram a festa de Corpus Christi. Neste dia, comemora-se a instituição da Eucaristia, que aconteceu na Quinta-feira Santa, quando Jesus, na última ceia, se oferece como alimento aos discípulos. O padre Jurandir Dantas explica a motivação e a história desta festa. Padre, é uma alegria para a gente receber o senhor, ainda mais para a gente falar sobre Jesus. A alegria é minha poder estar aqui nesse programa que já tem tantos anos. Eu era seminarista ainda quando esse programa existia. Me lembro, era a irmã Gervis, uma irmã paulina que apresentava o programa. Participei dele enquanto seminarista e poder também fazer contato com o telespectador que está em casa e nos acompanha. Para nós falarmos da festa de Corpus Christi, qual é o sentido, qual é a origem dessa festa litúrgica? Olha, a festa de Corpus Christi, ela existe desde o século IV, desde o século XIV na igreja. E acontece, a orientação para que toda a igreja celebre, acontece com a bula do Papa Urbano IV. Mas antes disso, algumas décadas antes ali, mesmo no século anterior, se celebrava essa festa na Polônia, porque justamente a devoção de uma irmã, o contato que ela teve com o Senhor, a revelação que Jesus lhe tinha feito, então já se celebrava em algumas regiões, poucas regiões da Polônia. Como o Papa Urbano IV tinha sido diácono na Polônia, naquela região, quando ele então é eleito Papa, depois de um tempo, ele orienta que a igreja toda celebre essa grande festa, em homenagem ao corpo e sangue do Senhor. Tradicionalmente é numa quinta-feira que acontece a festa de Corpus Christi. O porquê dessa data? Como é que funciona esse calendário? A data é sempre escolhida a quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez é depois do domingo de Pentecostes. Então é uma data móvel, colocada nesta data para lembrar que estamos na Páscoa. Após a Páscoa, lembramos a Santíssima Trindade e depois dessa celebração, de forma especial, lembramos o corpo e sangue do Senhor. Como foi fixada desta maneira, a cada ano, claro, ela muda de data. Uma coisa que eu acho bem interessante da festa de Corpus Christi é esse sentido dos fiéis levarem Jesus para a cidade, levarem Jesus para as ruas. Mas nem sempre o que a gente tem para mostrar para Jesus é muito bonito. Como é que a gente fica nesse momento dessa apresentação do que nós somos para Jesus? Às vezes eu acho um pouco envergonhado, não é?
porque além de sermos limitados e termos falhas, a cidade também, enquanto comunidade social, mas também nos seus aspectos sociais, econômicos, políticos, tudo isso talvez, eu acho que o católico deve sentir um pouco de vergonha, levar Jesus pelas ruas, desde quando erramos e erram tantas instituições e também a beleza da cidade que se perde porque esquecida. Mas Jesus passa e abençoa, a sorte que Ele nos compreende. E agora a gente deve também pedir força a Ele para no próximo ano apresentar a Ele uma cidade socialmente mais justa, mais igualitária, onde todos tenham direitos e todos se compreendam como filhos de Deus e cada um como cidadão colaborador e construtor de uma cidade verdadeira. A igreja não é apenas um espaço para vivenciar a espiritualidade. As ações sociais também integram as atividades de paróquias, movimentos e comunidades. São grupos de artesanato, cursos de informática, escolas e creches, como a da paróquia São José de Amaralina, que nós fomos visitar. Visitar uma igreja durante a semana fora do horário de celebração é encontrar um templo vazio na maioria das vezes. Mas onde será que acontece o trabalho da fé durante o horário administrativo? No Centro Comunitário Irmão Daniel Albuquerque, funcionam a creche Coração da Mamãe e a escola Lemos Amaral. Ao todo, são atendidas 84 crianças de 3 a 7 anos do ensino infantil até o 2º ano do fundamental. A unidade segue todas as exigências legais de educação. Os professores têm nível superior, o número de alunos por sala é controlado e o índice de reprovação é praticamente zero. E aí você vê que eles não sabem nada ainda, não sabem ler, não sabem número, para como é o 2, como é o 3. E com o passar do tempo ele vai aprendendo e de repente você vê o menino já lendo aquela palavrinha ali, é muito gostoso, é demais. E no final do ano, quando você vê todo mundo lendo, é maravilhoso, não tem palavras. Além do conteúdo escolar, o centro garante as principais refeições dos alunos, encaminhamento para serviços médicos e odontológicos e formação religiosa através da catequese nos finais de semana. Porque realmente, né, são crianças, a maioria carentes, e que a gente dá um suporte à igreja, né, na pessoa do padre José Carlos, dá um suporte e também você vê também ele se desenvolver aqui dentro da comunidade. A cada ano, a meta da escola é crescer para atender às demandas das crianças da comunidade. A gente tenta levar o melhor todos os dias, né, com toda a responsabilidade. O nosso quadro de professores são professores formados, graduados, né? Temos a nossa coordenadora pedagógica que está sempre nos apoiando nessa parte. Temos uma equipe de nutricionista, merendeira, tudo que cuida da parte da alimentação, entendeu? Na luta sempre para manter o prédio sempre em bom estado, né? Tudo direitinho, tudo com carinho, amor e perseverança. A manutenção desta obra é garantida pela paróquia São José de Amaralina. Daqui a pouco você confere mais uma parte da entrevista com o padre Jurandir Dantas sobre a festa de Corpus Christi. Aguarde, o intervalo é rápido e o Show em Paz volta já. A procissão de Corpus Christi é uma adoração pública a Jesus Eucarístico. Depois da missa, os fiéis saem com Jesus para demonstrar o compromisso com a fé e pedir bênçãos para a cidade. A festa de Corpus Christi é uma grande adoração, mas também às quintas-feiras, durante todo o ano, as paróquias normalmente abrem espaço para adoração. Como é que a gente deve se preparar para este momento? Como se comportar durante uma quinta-feira de uma adoração? A adoração, a primeira falha nossa na adoração, porque nós temos o costume, que é bonito, mas não é correto, de entrar na igreja e sair cumprimentando os que já estão ali sentados, porque conhecemos, porque às vezes são membros da família, porque são amigos. Mas a gente deve lembrar que, primeiramente, a gente, quando entra na igreja, fala com Deus, não é? Se dirige ao sacrário, reverencia o Senhor, e depois, no final da adoração, da missa, da reunião, seja lá o que for, a gente pode tranquilamente cumprimentar todas as pessoas. Então a primeira coisa a gente fazer quando chegar na igreja e observar que alguém já está rezando é não atrapalhar. E se colocar ao lado dele,
E se naquele dia a oração tem o Santíssimo exposto, se é um dia de adoração, então adorar também, louvar, bendizer, agradecer. A postura, se pode estar sentado, se pode estar de joelhos, de pé, não é que depende de cada um, da idade, da condição física. Mas a gente deve, de qualquer forma, respeitar o momento, adorar o Senhor e colaborar com aqueles que já estão rezando, adorando, para que a gente não atrapalhe a devoção alheia. No caso de Salvador, a festa de Corpus Christi tem uma relação histórica. Essa deve ter sido a primeira grande festa depois da fundação da cidade. Como é que ficam essas relações ainda hoje? A Câmara de Vereadores, por exemplo, incluiu a festa de Corpus Christi no calendário da cidade. Como é que você vê essa questão histórica? Porque a festa de Corpus Christi em Salvador realmente foi a primeira festa celebrada no dia 13 de junho, no ano que os portugueses chegaram, quer dizer, os portugueses que vieram fundar a cidade, Tomé de Souza, Padre Manuel da Nóbrega, 1549, 13 de junho de 1549, e foi a primeira celebração, a primeira grande celebração depois da chegada de todas essas pessoas. Devemos lembrar que a festa de Corpus Christi é uma festa real. Em Portugal, de onde veio para nós a devoção, em Portugal essa festa dependia da coroa. Ela era legislada pela coroa, porque tinha procissão, em cada procissão em Portugal, lembremos que a procissão é muito barroca, e qualquer procissão em Portugal era legislada pela coroa. Então, para a procissão de Corpus Christi, existia também uma legislação especial. Por isso é que no Brasil, em Salvador, no caso, naquele ano, são as autoridades que fizeram, e pela tradição se mantém até hoje a Câmara de Vereadores como responsável por essa festa, que naquele momento também foram eles que estiveram à frente. Então, por isso a tradição, por mais que exista separação entre Estado e Igreja, não estamos mais no tempo do Brasil Colônia, nem no tempo do Padroado Régio, desde a proclamação da República, a Igreja se separou oficialmente do Estado. O Estado é laico, mas essa tradição, a beleza da tradição é interessante ser mantida, porque guarda a história, a gente revive um pouco da história e um povo não se constrói somente do presente, aquilo que vai fazer amanhã, mas o passado é fundamental para que a gente se conheça hoje. A motivação pode ser pela fé ou por um passeio turístico, mas quem visita a Igreja do Bonfim sempre conhece um pouco da alma do católico baiano. Afinal, é na Sagrada Colina que são depositados os pedidos e os agradecimentos deste povo. A sexta-feira é o dia de maior movimento na Basílica do Senhor do Bonfim. A primeira missa acontece às 6 horas da manhã e ao longo do dia mais 6 celebrações reúnem turistas e baianos. Hoje eu estou vindo com o meu aniversário, meus 60 anos hoje. E eu disse, eu não vou fazer nada, a única coisa que eu sei que eu vou fazer é assistir a missa do Bonfim de 9 horas. Participar da missa é apenas uma das formas de expressar a fé por aqui. Das escadarias até o interior da igreja, os fiéis espalham sinais de devoção, agradecimento e confiança no Senhor do Bonfim. No lado direito do altar, um livro de orações fica disponível para os visitantes apresentarem as intenções que lhe trazem ao santuário. É difícil falar, mas é muito, 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 muito grande. Eu venho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e venho aqui para agradecer por mais uma graça alcançada. Então, na verdade, eu não venho aqui para pedir, eu venho para agradecer. Então, esse momento é de muita luz, muita emoção. Como a cidade é uma cidade antiga, cultural, que tem uma riqueza arquitetônica muito grande, a igreja faz parte desse contexto e dessa arquitetura, tornando-se uma grande atração. Então todos os que vêm à Bahia são atraídos por ele, que da cruz nos convida a esse encontro conosco mesmo, com o outro e com Deus.
A Sala dos Ex-Votos é o espaço por excelência dos fiéis. Fotos, diplomas, documentos e objetos de cera recobrem as paredes do lugar e são sinais de que uma graça foi alcançada. Emocionante, principalmente no dia do meu aniversário. É muito bom estar aqui na Bahia e vir ao Senhor do Bonfim e ter essa fé, né? A gente sente essa energia boa, a fé, enfim, você sente aqui tudo de bom, tudo que há de mais sagrado, que há de mais bonito na Bahia. A Igreja do Senhor do Bonfim segue o modelo das igrejas portuguesas dos séculos XVIII e XIX. A arquitetura é em estilo neoclássico e a fachada em rococó. O templo foi construído para abrigar a imagem do Senhor Bom Jesus do Bonfim. E passear por aqui é descobrir preciosidades que unem beleza artística e conteúdo espiritual. Aqui nós guardamos alguns tesouros. Por exemplo, a Sala dos Milagres. Lá estão os ex-votos das pessoas que alcançam milagres. O Museu de Ex-Votos. Os azulejos dos corredores são muito bonitos. Mas quero destacar 2 quadros interessantes que temos aqui. A morte do justo e a morte do pecador. Eles estão logo na entrada da Basílica. A Jornada Mundial da Juventude será em julho aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Quem ainda não despertou para o assunto, está na hora de correr e anotar as dicas do Comitê de Salvador para o evento. Mas isso você confere só no próximo bloco. O intervalo é rápido e a gente volta já. A celebração de Corpus Christi na Arquidiocese de Salvador será na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, na Catedral Basílica, no Centro Histórico. Depois da missa, os fiéis saem em procissão e a bênção final acontece em frente à Câmara de Vereadores. O padre Jurandir explica como se preparar e como preparar o coração para este momento. Para o fiel que faz essa procissão, que participa, que caminha junto com Jesus na festa de Corpus Christi, qual deve ser o comportamento, que oração deve levar? Lembremos que a procissão de Corpus Christi, como qualquer procissão, ela é uma peregrinação sempre. A primeira coisa, estamos peregrinando rumo ao céu com os irmãos na fé. Depois lembramos também que é uma manifestação pública de nossa fé. Se é uma manifestação pública, tem muita gente que vai passar, vai se comportar de maneira curiosa e qualquer falha nossa, no sentido de contra-testemunho, pode escandalizar, pode fazer aquela pessoa se questionar, vão levando o Deus que eles amam, adoram e, no entanto, se comportam, brincam e não estão rezando, estão preocupados com outras coisas. Então, se é uma peregrinação e se é uma manifestação pública de fé, devemos caminhar cantando, louvando, adorando, mas de forma contrita, deixar conversas que não interessam no momento para após a procissão, não desviar a nossa atenção para coisas que estão acontecendo ao redor e focar a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração e espírito ali para Jesus, que vai sendo levado no ostensório e viver com os irmãos aquele momento de beleza, de maravilha, de fé. Bom, hoje é segunda-feira, na quinta-feira nós estaremos na festa de Corpus Christi. O que fazer nesses dias que antecedem a festa para que a gente se prepare e possa bem viver a celebração? Através de assiduidade aos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, não é? Frequentar as missas, acompanhar bem os textos sagrados dessa semana, quem não puder ir à igreja para a missa em casa pode acompanhar as leituras bíblicas. Quem tiver condição deve se confessar, quem tiver oportunidade, não é? Se confessar e recordar a família o que iremos celebrar no dia 30, quinta-feira próximo, dizer o que é, por quê, sobretudo aos jovens e crianças, porque esses precisam muito do nosso testemunho, do nosso exemplo. A gente tem que ser um pouco espelho para esses nossos irmãozinhos. Padre, muito obrigado pela entrevista e na quinta-feira vamos juntos para a festa de Corpus Christi. Vamos juntos, a gente se encontra lá quinta-feira
não é? Louvando, adorando e bendizendo o Senhor. E obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. A Juventude Católica está em contagem regressiva para a Jornada Mundial da Juventude. Será a primeira visita do Papa Francisco ao Brasil em um evento especialmente preparado para os jovens. Na Arquidiocese de Salvador, os grupos estão mobilizados e alguns vão reviver a experiência de participar de uma jornada. Eles fazem parte da paróquia Nossa Senhora da Esperança, no bairro do Ixiepe, em Salvador. E em 2011 foram para a Jornada Mundial da Juventude em Madrid, na Espanha. O grupo era formado por 11 pessoas e as histórias e lembranças da viagem estão guardadas em fotos, objetos trocados com outros peregrinos e na memória, que traz à tona recordações de alegria, união e fé. Trocar os câmbios, né, que a gente sempre lá, cambiar, e aí essas lembrancinhas que a gente trocava. Então, essa parte do acolhimento, ela é muito interessante, sabe? Essa é uma história que literalmente vai ficar marcada. Muitos meninos que foram conosco, eles falam da hora do Pai Nosso, que cada um rezando na sua língua, o Pai Nosso, mas no final de tudo, todo mundo fala amém. E é o amém, e aí faz aquele silêncio. Então, isso é muito bonito, é a união dos jovens, sabe? Os jovens mostrando lá que são igreja. No momento da vigília mesmo, tem o silêncio da adoração. Que às vezes a gente está acostumado a rezar a adoração com música, pessoas que precisam estar falando, a gente rezar. Mas quando a gente chega lá, a gente percebe que todo mundo ali, basta estar na frente de Jesus Cristo, você começa a conversar com ele. E o silêncio reina absoluto, assim. Você não ouvia uma zoadinha de nada, nem um bichinho, nem nada. Aquele silêncio, assim, que, lógico, foi finalizado com a chuva, com trovões e raios. Mas, assim, eu acho que foram 5 minutos de silêncio absoluto, que é um silêncio mais orante que eu acho que eu já tive na minha vida inteira, assim, de ter observado 2,5 milhões de jovens rezando ao mesmo tempo e adorando o Senhor sem precisar de mais nada, estando ali de frente dele e rezando. Foi lindo para mim, foi muito bonito. Este ano, eles vão reviver a experiência na cidade do Rio de Janeiro. No mês de julho, o Papa Francisco visitará o Brasil para o encontro com os jovens católicos e a paróquia do Ixiepe será representada por mais de 30 pessoas. A expectativa é que a gente se mostre igreja, né? Que nós nos mostremos igreja, unidos, os jovens todos unidos lá, mostrando que o Brasil está aí, que os jovens estão aí, que os jovens estão indo para a igreja, são participantes. E o porquê ir é para reviver tudo isso mais uma vez. E lógico que com o Papa Francisco a gente também vai lá dar as boas-vindas para ele. Na primeira vez, Joyce foi como peregrina, mas no Rio de Janeiro ela será uma entre os milhares de voluntários da jornada. Quando eu pensei em ser voluntária, no grupo, eu e mais 2 amigos, a gente decidiu. Porque assim, o que a gente viveu em Madrid foi tão bom, como a gente foi acolhido, como as pessoas cuidaram da gente, todos os detalhes muito bem pensados. Eu falei, poxa, como é que a gente não pode retribuir isso, né? A gente acaba sendo um dever nosso, enquanto viver a jornada, vivemos tão bem, um momento tão bom, que a gente tem a vontade de fazer a mesma coisa pelos outros, de estar a serviço da igreja, a Igreja do Brasil, enquanto jovens da pastoral universitária, eu no meu caso, enquanto pastoral de juventude, enquanto jovem atuante na igreja, como é que eu não vou estar ali só? Não, eu quero ajudar, eu preciso fazer a minha parte. No escritório da Jornada Mundial da Juventude, em Salvador, a contagem regressiva para o evento já começou. São menos de 100 dias para o início do encontro, que reunirá jovens do mundo inteiro. Para quem ainda tem dúvidas de como participar, confira as dicas do secretário em Salvador para a jornada e a Semana Missionária. Como se inscrever? A inscrição é feita de uma forma bem simples, porém só pode ser feita no site da Jornada Mundial da Juventude, o site que a gente chama de site oficial. O site da jornada é o www.rio2013.com.br. É importante também frisar que cada grupo da jornada só pode ter, no máximo, 50 pessoas. Qual o valor da inscrição e o que está incluso? A inscrição da jornada, que a gente chama de inscrição completa, semana completa, ela custa R$ 608. Ela já lhe dá direito à hospedagem no Rio de Janeiro durante os 6 dias, te dá direito à alimentação durante os 6 dias, que são 3 refeições, café, almoço e janta. Te dá direito ao transporte interno lá no Rio. Os jovens vão receber um cartão para poder circular de metrô e de ônibus.
kit da jornada, que é a mochila, Bíblia, livro e outras surpresas também, e seguro contra acidentes. Por R$ 305 o jovem da nossa arquidiocese vai e volta, participa da Jornada Mundial da Juventude, somando aí um custo de R$ 913. Por R$ 913, um jovem da nossa arquidiocese pode viver essa experiência da Jornada Mundial da Juventude. Até quando é possível fazer a inscrição para a jornada? Que o jovem faça a sua inscrição o mais breve possível. Existe uma certa quantidade de hospedagens disponíveis para a nossa juventude lá no Rio. Então, um jovem que deixa para fazer sua inscrição no final de junho, começo de julho, corre o risco de não ter mais hospedagens disponíveis. O programa de hoje fica por aqui, mas durante a semana você pode entrar em contato com a nossa produção através do e-mail chamoepaz@arquidiocesesalvador.org.br. Se quiser rever o programa, é só acessar o portal www.arquidiocesesalvador.org.br. Para você, uma bonita semana, fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.